Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, quando cada um de vocês olha para esta mensagem aqui, vocês já conseguem discernir que isso é algo bom para a vida de cada um de vocês. E sendo assim, só lhes resta fazer o que essa mensagem está pedindo. Porque essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus está pedindo para vocês voltarem ao Evangelho genuíno. Por quê? Esse sim é o Evangelho que na vida de cada um de vocês vai trazer os melhores resultados para a sua vida em Cristo. Vai te aperfeiçoar, vai te fazer crescer, vai te fazer se desenvolver, vai fazer com que você possa ser apto para pregar o Evangelho genuíno. É isso que você tem que fazer. Hoje, você tem que fazer isso. E para fazer isso, você tem que sair do Evangelho misturado dentro do padre pervertido. Você tem que fugir dele. Você tem que escapar. Porque o Evangelho misturado dentro do padre pervertido não serve para a sua vida. Mas o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, esse sim serve para a sua vida. É útil para a sua vida. É esse Evangelho que tem que envolver e enredar a sua vida para sempre. Você tem que deixar isso acontecer. Você tem que deixar o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, envolver e enredar a sua vida para sempre. Para que assim você possa ficar permanentemente nele. E para que a verdade dele permaneça em sua vida. Para sempre. Então, meus irmãos, isso é uma necessidade. Voltar para o Evangelho genuíno é uma necessidade que tem que ser suprida em sua vida. Porque a sua vida está carente desse Evangelho. Porque você já ficou muito tempo envolvido e enredado pelo Evangelho misturado dentro do padre pervertido, e isso causou deficiências em sua vida. Perverteu a sua consciência, a sua fé. Estragou a sua vida. Levou a sua vida para práticas erradas. Coisas que o Senhor Jesus não concorda. São coisas absurdas que esse Evangelho misturado dentro do padre pervertido está levando você a fazer. E chegou a hora de você se conscientizar disso. Para que você possa deixar de ser criança. Você não pode mais ser uma criança que é levada pelo Evangelho misturado dentro do padre pervertido. Chegou a hora de fazer isso acabar na sua vida. Chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você se tornar um adulto com faculdades mentais exercitadas para discernir o mal que o Evangelho misturado dentro do padre pervertido está causando em sua vida. Para que assim você possa discernir que o melhor para você fazer, aquele que vai trazer um bem para a sua vida, é o Evangelho genuíno, puro e simples. Para que assim você possa voltar para ele. E assim você possa viver de um modo digno do Senhor Jesus e do modo digno do Evangelho de Cristo para sempre. Então você tem que fazer isso para o seu próprio bem. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que aliás foi muito bem clara para a sua vida, eu também vou ler aqui uma outra mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a vida de cada um de nós, para a sua, para a minha, para a vida dos nossos irmãos e para a vida da igreja de modo geral. E o nome dessa mensagem é Crianças. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler um texto aqui das Escrituras que tem a ver um pouco com essa mensagem que eu vou ler aqui hoje. E o texto das Escrituras está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, do versículo 11 ao 14, e prosseguindo no capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Então, esse texto das Escrituras tem a ver com a mensagem que vai falar sobre crianças. E o texto das Escrituras, na Epístola aos Hebreus, está escrito assim: A esse respeito temos muitas coisas que vos dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora,
Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, meus irmãos, com esse texto aqui, o autor da Epístola aos Hebreus está estimulando aos cristãos hebreus, ou seja, aos hebreus que se converteram, porque nem todos os hebreus se converteram, mas aqueles que se converteram, ele está estimulando os irmãos para que possam crescer, para que possam deixar de ser criança, para que possam se desenvolver na vida em Cristo, se tornarem adultos em Cristo, e não mais crianças. E para isso acontecer, foi escrito esse texto, para que aqueles irmãos hebreus naquela época pudessem se conscientizar de que era isso que eles deveriam fazer: crescer, se desenvolver, progredir cada vez mais. Então, esse texto é muito claro e simples e serve para a sua vida hoje, para a minha vida também, para a vida da igreja de modo geral, para a vida dos nossos irmãos, porque muitos hoje, ainda por aí nas denominações, são como crianças, não cresceram, não se desenvolveram. A mentalidade ainda estão imaturas, estão agindo como crianças. E isso não pode mais acontecer. Todo aquele que está em Cristo, que se converteu mesmo ao Senhor Jesus, tem que se desenvolver, não pode ficar sendo como criança para sempre. Se ficar sendo como criança, meus irmãos, vai ser levado ao redor por todo o ventre de doutrina. Vai, infelizmente, ser levado pelos homens, pelos pastores, bispos e apóstolos, que se aproveitam da ingenuidade, se aproveitam dessas crianças serem incautas, serem ingênuas. E esses pastores, bispos e apóstolos se aproveitam disso e levam essas pessoas, e arrastam essas pessoas para o erro, para práticas erradas. E isso não pode mais acontecer. Então, hoje, você, eu, os nossos irmãos, temos que deixar de ser criança. Temos que parar com isso. Isso tem que acabar. Temos que nos tornar adultos. Isso tem que acontecer. Então, essa mensagem que eu vou ler aqui da parte do Senhor Jesus para a vida, para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos irmãos e para a vida da Igreja de Monjal, vai nos estimular a crescermos, a se desenvolvermos, para deixarmos de sermos crianças. É isso que tem que acontecer. Então, o objetivo dessa mensagem é esse. E eu vou ler essa mensagem aqui agora. E ela começa assim: está escrito: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Meu irmão, nos dias atuais, parece que estamos agindo como crianças, ou seja, com imaturidade, como se ainda não tivéssemos recebido o genuíno leite espiritual, sem o qual não nos foi dado crescimento para a salvação. Assim, não conseguimos ter a experiência de que o Senhor Jesus é bondoso. Meu irmão, parece que hoje muitos entre nós estão tendo um comportamento semelhante ao de uma criança, porque estão sendo como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina estranha, que estão em desacordo com a doutrina de Cristo. Assim, ficam indo de denominação em denominação, em busca de movimentos, unções, misticismo, comércio, bênçãos, prosperidade financeira, riquezas, milagres e outras coisas inventadas, só para atrair aqueles que estão agindo como crianças, que às vezes são enganadas e atraídas por aqueles que lhes dão balas, doces e brinquedos. Meu irmão, quando não conseguimos discernir o bem ou o mal,
ou quando somos inexperientes na palavra da justiça, isso significa que ainda somos crianças, porque não temos as faculdades exercitadas. Assim, damos crédito a qualquer espírito, como se esses espíritos procedessem de Deus. Sim, meu irmão, hoje existem muitos que se aproveitam daqueles que hoje são crianças, que são ingênuas e incautas e inocentes, para fazer desses os membros de suas denominações, que estão lotadas de pessoas assim, que nunca chegarão a ser mestres, porque só receberão desses homens, que as veem como crianças, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Meu irmão, se você e eu ainda somos crianças e conhecemos alguém que está nessa mesma condição, é hora de começarmos a buscar o alimento sólido que vai nos fazer crescer e se desenvolver na fé e na verdade, para que sejamos adultos em Cristo, para que possamos sair das denominações daqueles que hoje são dominadores do povo. Meu irmão, só quando deixarmos de sermos crianças é que iremos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Cristo, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, com o objetivo de vivermos de modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Então, meus irmãos, com essa mensagem, o Senhor Jesus quer que deixemos de sermos crianças e que possamos deixarmos de ser imaturos, incautos, inocentes e ingênuos, para que não sermos levados mais ao redor por todo o vento de doutrina, para não sermos levados e arrastados ao erro por causa de homens pervertidos, de pastores, bispos e apóstolos que estão por aí, prontos para nos levar para isso. Meus irmãos, eles se aproveitam do fato de muitos ainda serem crianças, agirem como crianças, e isso é um prato feito para eles. E nós não podemos mais deixar isso, não podemos mais tolerar esse tipo de coisa, não podemos mais consentir com isso. Chegou a hora de crescermos, meus irmãos, crescermos e avançarmos cada vez mais para as profundezas de Deus. Meus irmãos, é isso que temos que fazer. Agora que nós já recebemos essa mensagem vinda da parte do Senhor Jesus, agora temos que fazer essa mensagem ter um efeito em nossas vidas, produzir bons resultados em nossas vidas, para que possamos crescer, para que possamos se alimentar de alimento sólido, para nos desenvolvermos fortes, para ficarmos fortes, e não mais fracos, e não ingênuos, e não imaturos, e nem inocentes, e nem incautos em tempo algum. Chega, esse tempo acabou. Chegou a hora de cada um de nós agirmos como adultos, como pessoas que sabem discernir o bem e o mal. Porque o mal que o evangelho, misturado entre o pai pervertido, está causando por aí, em muitas vidas nas denominações, nós temos que discernir. E ao discernirmos isso, temos que fugir deles, escapar, sair. Não podemos ser mais cúmplices disso. Não podemos mais tolerar esse tipo de coisa acontecendo. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus serve sim para edificarmos as nossas vidas. Mas temos que edificar as nossas vidas como adultos, como pessoas que sabem pensar, como pessoas que sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, como o Senhor Jesus falou. Então, meus irmãos, esse tem que ser o procedimento agora. Procedimento que vai nos tornar adultos. E essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus tem esse objetivo, de nos estimularmos e nos encorajarmos a fazermos isso, para que assim possamos ser a igreja que o Senhor Jesus quer que sejamos. Chegou a hora de fazermos isso, meus irmãos. Chegou a hora de você fazer isso. Chegou a hora de eu fazer isso. Chegou a hora de todos os nossos irmãos fazerem isso, para que assim a igreja, de modo geral, esteja sendo uma igreja que seja uma igreja que esteja sendo uma igreja adulta, uma igreja que cresceu, que se desenvolveu cada vez mais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, chegou a hora de fazermos isso. Eu espero que essa mensagem sirva de edificação para as nossas vidas em Cristo, para que possamos ser uma igreja que seja uma igreja perfeita, uma igreja que
não tem essa falha de ter pessoas ainda agindo como crianças. Então, que essa mensagem sirva para que isso possa acontecer em nossas vidas. Eu espero que isso aconteça sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.